Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do pedido de Esdras. Esdras ele fez um pedido para o rei Artaxerxes. Ele chegou para o rei e pediu para levar o povo de volta para Jerusalém. Tinham muitos ali, não é? Muitos ainda sob domínio medo-persa e que gostariam de voltar. E ele incentivava o povo a ler as escrituras, como disse ontem, né? Ele multiplicou a escrita, mandou para todos. Por quê? Porque Deus desejava que o povo se reunisse novamente em um só lugar, porque essa liberdade que existia poderia ser tirada, como foi dado os avisos anteriores, lembra lá? Quase que os judeus vão todos, né, de uma vez serem mortos. E Deus estava avisando, se reúnam num só lugar, adorem, voltem a me adorar genuinamente. Saiam daí dessas influências pagãs, está na hora de sair. E alguns porque estavam no seu conforto, né, na sua casa construída, diz que foram construídos até templos, né, nessas cidades da Medo-Pérsia onde estavam. E aí eles, não, voltar, começar tudo de novo, construir. E Deus avisando, saia daí, tá na hora de sair, hein? Cuidado com essas amizades que vocês estão tendo, porque há um momento em que você deixa de quem sabe influenciar e é influenciado para o mal. Olha lá, hein? Olha lá, e Deus avisando seriamente. E segundo as profecias de Zacarias, né, eles já tinham visto que deveriam voltar, deveriam retornar, sair do lugar onde estavam. Mas o que eu achei interessante, gente, para a gente pensar aqui um pouquinho juntos, é que tudo que Esdras pediu para o rei deu, e deu até mais. Olha que legal, imagina você fazer um pedido e a pessoa prontamente atender. E foi pedido de, inclusive, recursos, dinheiro. E tem gente que fala assim, não, você pode pedir qualquer coisa, mas falou em dinheiro, né? Opa, aí já não dá, tá, meu amigo? Eu sou teu amigo para tudo, menos para dinheiro. E ele pediu recursos, né? Mas o que mais me impressiona, porque eu fiquei pensando assim, nossa, por que o rei atendeu um sacerdote que nem era sacerdote Medo, né? Nem era um sacerdote persa, era um sacerdote de um povo que era escravizado. O que chamou a atenção do rei desse jeito para dar o que Esdras pediu. E aí, claro, né, na pesquisa dessa semana, eu vi o seguinte, que olha só, uma característica interessante de Esdras. Ele não se sentia satisfeito com a sua condição espiritual. Ele suspirava, gente, por estar em plena harmonia com Deus. Ele ansiava sabedoria para fazer a vontade divina. Não é uma vontade divina, é tudo que Deus deseja para a gente. E assim, inclusive, ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, como nós falamos ontem. Isso está escrito na sua Bíblia em Esdras 7, versinho 10. Então ele não se conformava, não, tem gente que fala assim, eu sou assim, vou ser sempre assim, tem até a música, né, lá, eu nasci assim, vou continuar assim, não tem jeito sim, não em nós mesmos, mas Esdras deixa um exemplo para a gente, que ele desejava estar em plena harmonia com Deus, não é só um pouquinho, não é só fazer a vontade de Deus em um aspecto, mas em todos. E o que é legal é que a vontade de Deus para a gente é cuidando de nós. Ela é benéfica para nós mesmos. Ele nos criou e dá os conselhos práticos para a vida da gente. Mas isso é muito bom a gente pensar, porque nós não devemos também estar satisfeitos com nossa condição espiritual. Isso envolve mais envolvimento com Deus, né? Mais busca dele. Não está conseguindo vencer uma coisa que é ruim na vida? Talvez esteja faltando buscá-lo mais, né?
E esses dias eu estava brincando com os amigos, né, que estivemos conversando numa live, e eu falei, olha, eu tenho aí uma luta contra a azeitona. Vontade de comer o pote inteiro e se deixar na frente, sou exagerada em relação a algo tão bom, mas que deve ser moderado. É simples, pequenininho, né? Mas as pequenas raposinhas destroem a vinha. A temperança é a gente tirar tudo que não presta da vida da gente em relação à comida, à alimentação, ao sono, né, aos cuidados, respiração do ar puro. Deus deseja as coisas, né, mais saudáveis, menos tempo na tela, quem sabe na internet, perdendo o nosso tempo com coisas que não são úteis, que não edificam, que não ajudam, que causam medo. Você vê aqueles filmes, aqueles trailers, né? Só os trailers já dos filmes, violência, justiça própria, né? Vingança, tudo ao contrário do que Deus fala. Deus fala assim, opa, seja manso e humilde de coração. Deus fala que a vingança é dele, não é nossa. E aí você vai se alimentando, né, de todo esse lixo, e a gente vai, né, e mudando, e nunca vai conseguindo alcançar o que Deus deseja, porque a gente vai se afastando do que Ele aconselha. Veja que Deus deseja que a gente se aproxime dele. Ele quer dar muitas coisas, assim como Esdras recebeu. Gente, ele recebeu do rei prata, ouro, inclusive isenção de impostos para os sacerdotes, para os líderes. Recebeu do tesouro real muitos valores, além de serem direcionados dádivas para ele, né, para levar, para ajudar na reforma lá de Jerusalém, inclusive levar alguns vasos para o templo. Ele recebeu a responsabilidade de nomear líderes, juízes, ensinar, inclusive, aqueles juízes que não sabiam sobre Deus, explicar sobre o Deus de Israel, o Deus de Esdras. Diz que o rei ficou tão impressionado. Olha só, que legal isso quando eu li, viu? Diz que o rei ficou impressionado de ver como Esdras tinha uma perfeita confiança no Deus dele. Que Deus era capaz de proteger e cuidar do seu povo, e o rei ficou profundamente impressionado, diz a leitura de hoje. A leitura dessa semana, né? E aí a gente termina o adolescente de hoje lembrando dessas duas características de Esdras, né? Às vezes a gente quer pedir um monte de coisa para Deus e tal, e Ele quer dar, mas Ele deseja ver também a nossa vontade de intimidade com Ele, sabia? De fazer o que Ele orienta, né? E que nós possamos hoje pedir e, inclusive, agradecer como Esdras fez quando recebeu. Eu creio que se nós nos aproximarmos de Deus, inclusive, a gente vai começar a pedir as coisas de acordo com a vontade dEle. Ele vai abrir as portas, as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Pode ser no aspecto financeiro, pode ser no aspecto emocional, físico, saúde, né? Deus quer nos abençoar, Ele deseja em todos os aspectos nos dar bênçãos, e que a gente vá a Ele, tenha essa disposição e confiança como tinha Esdras. Vamos orar então? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada pelos teus ensinamentos e o desejo que o Senhor tem de nos abençoar. Nos ajude a gente não se conformar com a nossa frágil espiritualidade. Que nós te busquemos mais, Senhor. Nos ajuda nisso. Nós queremos e pedimos que o Senhor nos abençoe neste sentido e também de confiança como de Esdras, para que aqueles que se aproximarem de nós como o rei fiquem impressionados com a confiança plena que temos no nosso Pai. Guarda-nos para tanto, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o adolescente de hoje, lembrando de compartilhar para outros o amor desse nosso maravilhoso Deus. Não se esqueça que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.